os professores, e o tema que mais chamou a atenção de todo mundo foi o tema de avaliação. E a gente tem hoje aqui dois grandes especialistas, na verdade, assim, não especialistas, mas pessoas que têm uma grande experiência nesse assunto, né? E foi a professora Janaína, que ela tem uma carreira bacana aqui interessante aqui na nossa ESC, é um pouco mais nova que o professor Seleguin, mas ela chegou aqui já na ESC introduzindo várias modernizações aí no ensino. Entre elas, o uso bem intensivo da questão de projetos em sala de aula. Então, a Janaína tem uma experiência com o uso de projetos reais dentro da sala de aula, e isso fez, né, com que ela desenvolvesse também alguns mecanismos de avaliação aí para projetos, porque a gente vai falar de avaliação e olhando esses dois lados, né, avaliar prova, conteúdo e avaliar projeto. Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite da Vilma e do Daniel, excelente semana de preparação pedagógica que a gente está tendo, os números que nos assistem desde a segunda-feira realmente mostram que esse tema de discussão sobre o que a gente está fazendo em sala de aula, como melhorar, como chegar em uma excelência, é realmente algo que a gente busca. Então, eu fico muito feliz de poder contribuir aqui nesse sentido. Bom, já queria avisar que o que eu vou falar aqui está dentro de avaliação avançada, mas não chega a ser tão avançada que nem o que o Paulo comentou para a gente, mas eu garanto que também reduz bastante tempo das nossas atividades em coisas que não agregam tanto valor e também nos ajudam a preparar um pouco mais o que a gente tem de planejamento com o que a gente tem de avaliação. Bom, primeiro eu queria contar para vocês um pouquinho que hoje o volume de atividades que a gente tem é gigantesco, aumentou muito. Segunda-feira a gente teve a palestra da Glenda, e o foco da palestra dela foi mostrar como que a gente pode realmente melhorar a aprendizagem ativa dos nossos alunos. E nas engenharias, o uso dessas abordagens instrucionais centradas nos alunos, inevitavelmente faz com que a gente tenha mais trabalho. Mas isso, apesar da gente ter mais trabalho, a gente tem a oportunidade também de automatizar um pouco as coisas que a gente faz, porque a gente sugere para os alunos, obviamente, um monte de exercícios, discussões, e a gente precisa prover um retorno, um feedback dessas avaliações formativas o mais rápido possível. Então, o nosso trabalho aumenta, porque ao invés de simplesmente a gente reusar os objetos instrucionais das turmas anteriores, nós vamos tentar usar essas discussões com os próprios alunos, os resultados das atividades deles, como novos objetos instrucionais. Então, se a gente quer usar essas abordagens centradas nos alunos, a gente vai absorver uma grande quantidade de trabalho para avaliar. E é isso que essa palestra essa rápida palestra que eu vou fazer aqui, mais como um tutorial, inclusive, nos ajuda a buscar maneiras para a gente aumentar a nossa eficiência no nosso dia a dia de todas essa loucura que é quando a gente tem turma de 60, 10, 15 grupos, mesmo 8 grupos, tendo que avaliar tudo isso. E eu, sem dúvida nenhuma, sou uma fã muito grande do Moodle, né? O Moodle é uma plataforma que nos auxilia imensamente, tem zilhões de recursos no Moodle. Eu acho que eu devo usar 15%, 20% dos recursos do Moodle. E na USP, a gente tem, para nos auxiliar, uma instância do Moodle, que é o eDisciplina, que tem um monte de coisas a mais para nós, docentes da USP. Mas eu sugiro fortemente, quem está interessado em aprimorar o uso de recursos dentro do Moodle, olhar as outras ferramentas, os outros recursos que a gente tem à disposição. E o Moodle tem muita coisa na internet que nos podem ajudar. Hoje eu vou falar sobre as rubricas. Então, para quem não sabe, as rubricas, ela tem o objetivo de criar e sistematizar esses critérios de avaliações que a gente vai ter
para as nossas atividades ou para as entregas que a gente pede para os alunos fazerem. Então, esses critérios de avaliação que a gente cria por meio dessas rubricas, sem dúvida nenhuma, diminui o tempo da nossa avaliação, como também diminui muito a subjetividade da nossa avaliação. E diminuindo a subjetividade, traz mais conforto para o docente ir avaliando muito mais rapidamente todas essas entregas. E eu acredito piamente que quando a gente está pensando nesses critérios de avaliação, nessas rubricas, a gente realmente consegue fazer um link muito mais eficiente com os objetivos de aprendizagem de cada atividade que a gente está dando para os alunos. Então, assim, de uma maneira muito superficial, isso daqui são as rubricas. Então, eu tenho aqui os critérios e eu tenho aqui como que eu vou avaliar cada um desses critérios. E eu posso ter quantos critérios eu quiser. Então, quando a gente define esses critérios e os alunos entregam para a gente os resultados, e eu particularmente gosto muito que os alunos entreguem em PDF, apesar que hoje em dia me parece que o Moodle já tem uma ferramenta que transforma em PDF o Word, o Excel e etc., a gente vai lendo na tela à esquerda do nosso Moodle e simplesmente vai clicando aqui, ó, as notas, né, a avaliação de cada um desses critérios que o Moodle nos dá, né? Então, assim, sendo bem um caso meio prático aqui do uso de rubricas, né? Então, aqui é um exemplo da minha disciplina, né? Eu tenho várias entregas, na verdade, para vocês terem uma ideia, em uma disciplina só eu tenho 15 entregas que são obrigatórias para todos os grupos, então são 15 entregas vezes 10 grupos, são 150 documentos que eu vou ter que corrigir. Sem o uso dessas rubricas, o meu trabalho seria praticamente impossível. Como que a gente faz? Na hora que a gente está criando as atividades, né, e aqui eu acredito que a maioria de vocês já conheçam essa funcionalidade de criar atividades no Moodle, aqui do lado esquerdo da administração das tarefas, vai ter a avaliação avançada, e a gente vai definir as rubricas aqui, né? Então, quando a gente define essas rubricas aqui, a gente cria aqui um conceito de que a gente pode colocar aqui para os alunos o que a gente está querendo avaliar, e aqui embaixo a gente define realmente como que a gente vai avaliar cada um desses critérios. O bom é que os alunos já têm uma ideia do que eles vão ser avaliados, e eu acho isso muito bom. Bom, aqui tem um exemplo que eu trouxe dessa atividade que eu coloquei, que a gente pode criar quantos critérios a gente quiser, né? Então, aqui eu coloquei um critério a mais, teste da semana pedagógica, e a gente pode colocar quantos níveis que a gente quiser para fazer aquela avaliação. Então, a gente pode colocar uma escala de 4 pontos, a gente pode colocar uma escala de 5, de 3, de 2, presente ou não presente, a gente pode colocar o que a gente quiser. O bom é que a gente, quando coloca o valor de cada um desses níveis, né, com esses pontos aqui, o próprio Moodle depois já calcula para a gente automaticamente a nota final daquela entrega. Então, eu poderia, né, no meu caso aqui é tudo padronizado, mas eu poderia, por exemplo, colocar o profissionalismo da entrega com menos pontos, assim ele teria menor valor na média das nossas avaliações, certo? E assim, eu vou voltar aqui dizendo quão maravilhoso que é a gente usar as rubricas, que o Moodle agora, principalmente, ele tem várias funcionalidades que nos permitem, inclusive, sermos mais diretos nos nossos feedbacks. Então, aqui, ó, o Moodle ele tem vários dispositivos, que nem se fosse um PowerPoint, que nem se fosse um Word, ou mesmo um PDF, onde a gente pode ir riscando, a gente pode ir colocando para os alunos, olha, esse conceito aqui, ó, tá errado, esse conceito tá bom, isso daqui não ficou muito legal, e daí o aluno vai entendendo. E daí, de novo,
você vai fazendo essas alterações aqui no PDF, se você tiver interesse de dar uma reportada para ele com mais detalhes, desculpa. Mas, ao mesmo tempo, você também vai colocar aqui, desse lado aqui, a sua nota, como que você avaliou, e você pode, inclusive, colocar observações aqui específicas, como você também pode colocar observações mais gerais aqui, nesse campo aqui de baixo. Né? Então, é isso que eu coloquei, ó. Você pode colocar, né, as suas avaliações específicas por cada critério, ou simplesmente você pode ir lá e colocar uma geral para os alunos. E, inclusive, como você pode selecionar o texto, você pode até copiar e colar trechos do seu texto para os alunos e colar aqui, né, nessa avaliação geral, ou mesmo aqui, por exemplo, olha, tem erro, né? Eu particularmente, daqui a pouco eu vou mostrar, eu gosto muito de colocar, por exemplo, alguns níveis de avaliação regular, por quê? Porque possui erros. Excelente, por quê? Porque está livre de erros. Então, daí, às vezes, eu até coloco para os alunos, olha, esse é um erro aqui e ali. Tá bom? Então, de uma maneira bem rápida, eu vou dizer o seguinte, que o uso das rubricas traz um conforto muito grande para os docentes em termos de redução de tempo de correção, porque antes, o que a gente precisava fazer? Antes a gente precisava pedir para esses alunos ou nos enviarem por e-mail, ou salvarem no Moodle, fazer o download de cada um desses arquivos na tua pasta. Daí, possivelmente, você ia precisar renomear. Daí, você ia precisar dar as notas para os alunos. Possivelmente, já que você usa o Moodle, você coloca até a nota no Moodle, né? Mas você não deixa o cálculo automático no Moodle. Então, ou você pede, né, ajuda para um aluno pai, né, e pede para ele fazer tudo isso. Mas, de qualquer forma, essa automatização que o Moodle nos dá, ele está nos ajudando a não investir um tempo precioso que a gente tem dos docentes e dos monitores pai em atividades que não agregam valor. Então, não agrega valor ficar descendo os PDFs para o teu computador, abrindo, e depois tendo que redigitar um comentário, pôr em um Excel todos os cálculos das notas com as médias ponderadas e etc. Então, sem dúvida nenhuma, é muito tranquilo da gente utilizar isso. E tem algumas coisas que a gente não volta atrás, que eu queria deixar bem claro aqui para vocês, que uma vez que a gente passa a usar as rubricas, é quase que impossível a gente não querer usá-las. E todas as vezes que a gente recarrega um Moodle, as rubricas vêm junto, né? Então, assim, não é que você tem que ficar pensando sempre, você cria um mindset de como pensar, né? Você cria, você cria uma maneira sua de pensar nessas avaliações. Então, inclusive, você transforma a tua avaliação, que antes, de certo, era mais subjetiva, com critérios que elas são realmente mais direcionados para os objetivos de aprendizagem daquela atividade em específico. Certo? Então, essa é uma das avaliações avançadas que a gente pode utilizar no Moodle. Eu sei que o Daniel me deu bem pouquinho tempo, né, Daniel? Me deu 10 minutinhos, eu acho que eu já estou um pouquinho, daqui a pouco eu chego lá. Mas eu queria mostrar também a outra avaliação, fazendo parte das avaliações avançadas, que é o uso de quadro de notas. Então, o quadro de notas, por sua vez, ele é uma ferramenta que ajuda a gente a calcular de forma automática as notas dos alunos. Então, na verdade, nada mais é do que aquele nosso antigo Excel que a gente colocava todas as notas, calculava as médias ponderadas e entregava para os alunos. Só que no Moodle, os alunos eles têm um feedback super rápido, quase que instantâneo. Se avalia, ele já sabe. Se avalia, ele já sabe. O tempo que a gente tem para realizar essa atividade no Excel, de novo, é uma atividade de super baixo valor agregado. Então, o Moodle está nos ajudando a focar no que a gente precisa.
E, principalmente, quando a gente está pensando lá no Moodle, lá no começo da disciplina, quando a gente está montando o curso, vai fazer com que a gente se force a repensar os pesos das atividades de acordo com os objetivos gerais de aprendizagem do curso. Então, até para os alunos fica mais tranquilo. Então, para quem não está imaginando muito bem como que é isso, é o nosso antigo, aquilo que a gente entregava para os alunos, né? Então, aqui, né, é basicamente o que a gente mostrava para os alunos, né? As avaliações de projeto vão valer X%, teste 25%, e as provas 50%. E o Moodle, ele faz exatamente isso. Então, o Moodle, ele nos permite calcular essas porcentagens e ir jogando todas aquelas atividades que a gente espero que utilizamos as rubricas, e ele coloca aqui para a gente, tá? Então, ao invés de tirar tudo e colocar no Excel e voltar para o Moodle, é já usar o Moodle para fazer tudo isso. E fazer isso é muito fácil também. Então, de novo, ir em configurações de notas, e lá dentro das configurações, lá dentro das configurações de notas, né, já vai mostrar para a gente aqui o que a gente teria dentro de cada uma dessas entregas. Dentro de cada uma dessas categorias. E essas setinhas aqui nada mais é do que eu querer utilizar para subir uma atividade para uma categoria ou descer para outra e assim por diante, né? E quando a gente está cadastrando uma atividade, também é algo muito tranquilo, porque se você já tem essas categorias, mesmo sem as atividades todas criadas, por exemplo, no meu resumo aqui eu não tenho nada, né? Quando você está criando aquelas atividades, você já pode colocar aqui na tua categoria de notas qual que é a categoria que você vai adicionar àquela entrega. Então, né, eu tinha a categoria entrega, resumo e prova, e ela aparece aqui para mim também, entrega, resumo e prova. Então, fica muito automático, né? Os alunos, inclusive, quando eles veem as atividades, eles até têm essa possibilidade. E daí você poderia falar assim para mim, né, Jana, mas eu não gostaria que eu tivesse que criar sempre as rubricas. Não precisa criar sempre as rubricas para usar esse recurso. Também eu não gostaria de ter sempre que dar uma nota de 0 a 10 ou de 0 a 4. Não tem problema, porque no Moodle também, toda vez que você vai adicionar uma atividade, você pode adicionar a escala que você quiser. Cada vez que você vai adicionando uma escala para aquela atividade, o Moodle vai salvando isso para você. Então, por exemplo, o resumo. O resumo, eu tenho aqui uma atividade chamada enquete, né? E, desculpa, gente, estou indo um pouquinho rápido, mas essas escalas aqui, a gente, lá dentro do quadro geral de notas, inclusive, a gente vai ter aqui as escalas aqui. E essas, só para vocês verem aqui, ó, tá vendo? As escalas, ó, ficam aqui junto com as notas, tá vendo? Então, configurações, eu poderia ir para configurações de notas, ou eu poderia vir para as escalas aqui. E daí, lá nessas escalas, eu vou colocar o que eu quiser. Então, por exemplo, eu poderia ter uma escala que eu coloquei aqui, que seria, por exemplo, participou, não participou, entregou, não entregou, né? Eu não precisaria fazer alguma coisa extremamente detalhista. Então, nessa que eu coloco, eu gosto bastante dessa daqui, ó, por exemplo, ó, que eu coloco participação. Entregou ou não entregou? Às vezes, para algumas atividades que são mais simples, eu só quero saber se o aluno entregou, e daí o Moodle automaticamente vai fazer todos os cálculos dos valores de 0 ou não, de acordo com o peso que eu dei lá na nossa quadro de notas, tá bom? E uma vantagem que a gente tem muito grande hoje com o eDisciplina é que o eDisciplina, ele está vinculado com o Jupyter. Então, antigamente, inclusive, antes de ter o eDisciplina, eu até falava assim, olha, eu baixo tudo em um Excel, né? Dentro daquelas configurações, né, de escala, tem exportar aqui, e a gente pode exportar
no formato que a gente quiser, né? E antes, quando a gente não tinha o e-disciplina, me incomodava um pouco, às vezes, o Moodle, porque na hora que eu ia fazer o filtro por nomes aqui dos alunos, às vezes o segundo nome não tinha, daí naquela turma tinha, né, que nem nessa daqui tem 3 Gabriels, Lucas, mas às vezes você tinha 5 Gabriels, né? Então, assim, às vezes era confundir um pouco na hora de você montar a tua lista para você colocar no Júpiter. Agora não, agora isso daqui já está completamente resolvido, né? Inclusive você pode vir aqui com o número USP e etc. Então, assim, praticamente a gente reduz muito tempo nosso que não agrega valor se a gente utilizar direitinho as ferramentas que o Moodle desenvolveu para aumentar a nossa eficiência de trabalho. Então, assim, às vezes dá um certo trabalho, né? Na primeira semana de aula você tem que fazer tudo isso daí, mas depois, no nosso dia a dia, é muito mais tranquilo. Quase que fica natural a gente ir passando de avaliação para avaliação e etc. O tempo de perda de tempo é mínimo também. Os alunos gostam muito, o feedback é praticamente instantâneo. Sem dúvida nenhuma, eu não consigo me ver mais em nenhuma das minhas disciplinas sem utilizar essas rubricas. E nem o pessoal, os meus monitores, né, os meus alunos de doutorado, de mestrado, quando eles veem que a gente tem alguma coisa que não tem rubrica também, eles vêm em cima, né, professora, vamos utilizar, vai facilitar, vai nos ajudar, e etc., pelo menos para as coisas iniciais das avaliações, tá bom? Então, eu vou insistir aqui, o Moodle é maravilhoso, tem muita coisa interessante para a gente utilizar. Se a gente quiser realmente utilizar o Moodle, vale bastante a pena você fazer uma análise do que você está fazendo nas tuas disciplinas que não está agregando muito valor, que você está perdendo bastante tempo. Eu tenho certeza que você vai encontrar uma ferramenta dentro do Moodle que vai te auxiliar nesse desafio. Daniel, passei um pouquinho do tempo, desculpa, mas muito obrigada aí pela oportunidade de falar um pouquinho dessas ferramentas do Moodle que estão presentes no e-disciplinas.